Paz do Senhor a todos. Eu gostaria de deixar uma mensagem hoje também acerca de uma parábola das que eu acho mais profundas na Bíblia, que é a parábola do bom samaritano, que está no livro de Lucas. Está aqui em Lucas 10, a partir do verso 25, que é a parábola do bom samaritano. Antes de propriamente ler o trecho aqui da parábola do bom samaritano, eu gostaria de deixar uma coisa aqui aos irmãos, que toda vez que Jesus contava uma parábola, ele contava a partir de algo conhecido da cultura da época. Ele contava algo que transcendia, algo acerca do reino, ou seja, toda parábola da Bíblia, ela vai falar de algo mais profundo, que é algo acerca do reino de Deus, do plano de Deus, algum aspecto acerca do plano de Deus, ou alguma coisa que, no final das contas, aponta para o plano de salvação do Senhor Jesus, né? O plano que foi traçado desde antes da formação do mundo. E não seria diferente com a parábola do bom samaritano. Eu vou ler o trecho, né? Não vou ler todo, mas vou explicar em seguida. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus respondeu com outra pergunta: O que está escrito na lei? Como você a vê? E ele respondeu: Ame o Senhor teu Deus com todo o coração e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não vou ler todo para ganharmos tempo, né? Mas aqui a gente já observa que no decorrer da questão aí Jesus inicia a parábola propriamente dita, né? Porque em seguida ele vai responder a Jesus: Isso eu já venho feito, né? E ele vai perguntar a seguinte situação: Quem é meu próximo? E quando ele pergunta quem é meu próximo, então Jesus começa a contar essa história, né? Tão rica e cheia de detalhes, que no final das contas, em primeiro momento, a maioria das pessoas vai achar que, para além de quem é o meu próximo, talvez a questão mais importante seja: eu sou um bom próximo para as pessoas? Ou quem é o meu próximo? Aqueles que estão perto de mim ou qualquer um que porventura precisar de mim? Primeiro momento, a resposta primária, o que ele entendeu, foi acerca disso. Mas eu queria aprofundar mais um pouco e entender a seguinte questão: quando ele chega para Jesus e pergunta o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, e aí eu devolvo aos irmãos: o que será que a gente possa fazer? O que é que eu possa fazer? Se é que eu posso fazer alguma coisa para herdar a vida eterna? A gente já sabe, mas ele não tinha, porque ele vivia no tempo da lei. Ele achava que, pela força do braço dele, se ele seguisse a risca e fizesse por onde, ele mereceria a vida eterna, ele herdaria a vida eterna. E aí, nessa história cheia de detalhes, Jesus abre um aspecto que eu acho maravilhoso, que é um resumo de toda a obra de salvação. Como eu disse no início, toda a parábola ela conta um pedaço, um aspecto acerca do reino, mas nesta parábola, de uma forma maravilhosa, Jesus conta, em resumo, tudo o que está na Bíblia e todo o plano de salvação que foi traçado desde antes da fundação do mundo. A história começa dizendo que certo homem, ele descia de Jerusalém e por uma trilha, e ali ele foi vítima de ladrões salteadores que o espancam, deixam ele nu e desacordado, ferido, quase como morto. Observe, passa por ele um sacerdote que o deixa, olha e deixa e segue seu caminho. Passa por ele também em seguida um levita da tribo de Levi, segue também o seu caminho. E a terceira pessoa para passar por ele é um samaritano. E esse samaritano, movido de uma grande compaixão e amor, pega ele, cuida dele, derrama sobre ele vinho e azeite, vinho e óleo, e leva ele então, após cuidar dessa situação que ele estava de quase morto, leva para uma hospedaria e deixa aos cuidados do hospedeiro, o dono dessa hospedaria, e fala:
cuide dele, eu vou embora e quando eu voltar, pagarei o que for devido. Olhe quanto profundo é e o resumo de tudo aquilo que está na Bíblia e o plano de salvação que foi traçado por Deus. Observe que ali aponta para a queda do homem. O homem no Éden, ele estava em uma posição do alto. Ele não havia caído, mas uma vez ele foi vítima do salteador e do ladrão que foi Satanás, que deixou inclusive o homem na condição de morto espiritual e percebendo também até a sua nudez. E ali, assim como Adão, representando a humanidade inteira, é o homem que aqui foi vítima desses ladrões, que na verdade aponta para o diabo, Satanás, que fez o homem cair e fez o homem pecar e estar na condição de morto espiritual. Observe que a pergunta do mestre da lei era: o que eu posso fazer, o que o homem pode fazer para se erguer e sair da condição de cair e ter a vida eterna? Jesus na verdade está respondendo a ele: nada você pode fazer. O que você pode fazer, nada poderá fazer, mas eu tenho um plano que foi executado desde antes da fundação do mundo para erguer um homem e dar a ele aquilo que ele não pode fazer por si só, que é a salvação e a vida eterna. Observe que fica claro à medida que o sacerdote, que era o representante, o representante da lei, o representante da antiga aliança, ou seja, um homem que serviria como um intercessor, e logo em seguida um levita que era auxiliar, ambos eles representavam o homem nessa sanha de tentar salvar o próprio homem pela força do braço, pelo aquilo que ele podia fazer. Mas observe, na condição humana, aquele homem caído, esses homens nada fizeram e nada podiam fazer. Eles passaram direto porque eles não poderiam salvar. O homem não pode erguer o próprio homem. Precisaria de outra coisa. E ali passa então o bom samaritano. Chegamos à figura do bom samaritano. E o bom samaritano, na verdade, aponta para Cristo Jesus, o verdadeiro salvador da humanidade. Observe que o samaritano ele era desprezado pelo povo de Deus, pelos judeus. Assim como Jesus foi desprezado pelo povo dele, pelos seus irmãos e irmãs, a lei ali, os sacerdotes, e seja ali o povo hebreu, judeu, o Israel da época, rejeitou Jesus, assim como o samaritano é rejeitado. Mas esse samaritano, ele foi movido de tamanho amor por este homem caído e abandonado na condição de morto, e aí aponta pra gente, mais uma vez eu repito, morto espiritual, e ele ergue o homem. O que é que ele derrama quando começa a cuidar deste homem caído? Vinho. O que é que Jesus derramou por nós em nosso lugar? O sangue, representado muitas vezes pelo vinho na Santa Ceia. E o que é que ele faz em seguida? Ele unge com óleo. Ou seja, a partir dali, quando o preço do sangue, o vinho é derramado, ele ressuscita e a partir dali ele é separado, consagrado, ungido. Ungido para quê? Para a salvação, O Espírito Santo entra. Então, o bom samaritano ali é Cristo Jesus na humanidade. É o plano colocado em prática. É o start da salvação. Coisa que o sacerdote e o levita, representantes da lei, representantes do homem tentando salvar o próprio homem, se comprova ineficaz. Mas aí então, o que é que ele faz? Para provar que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele foi assunto aos céus, mas ele disse antes: é bom que eu vá para que venha o Consolador. O Espírito Santo de Deus só chega após a assunção de Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, em Pentecostes. E assim acontece nessa parábola do bom samaritano. Observe que ele leva o homem, já uma vez, já cuidado, já derramado sangue sobre ele, o vinho, na verdade, o óleo, ele deixa sobre os cuidados de alguém, que é o dono da hospedaria. E ele fala: irei, cuide dele, deixarei sob os seus cuidados, e irei e retornarei para buscar, para pagar o que for devido. E assim foi na vida de Cristo Jesus, o Deus que se humilhou, movido de grande compaixão, e pagou o preço
pelo pecado da queda do próprio homem. Ele veio, ele morreu derramando sangue, ou seja, o vinho. Ele nos ungiu, separando para a salvação e nos deixou sob os cuidados do Espírito Santo, o Consolador. Então, a gente observa que essa maravilhosa história, tão rica em detalhes, aponta para todo aquele plano de salvação que está na Bíblia, do início ao fim. Um plano que já foi traçado desde antes da fundação do mundo, que já está consumado, muito embora a gente viva agora, mas este plano em nível divino já está consumado. E essa história reflete a incapacidade humana de se salvar. O homem não é capaz de se reerguer da condição de pecador. Precisou o próprio Deus intervir na história, se fazendo um homem movido de grande amor para conosco, para comigo e para com você, e morrer em nosso lugar, derramando sangue, pagando preço. E hoje estamos aos cuidados do dono da hospedaria, que é o Espírito Santo, que hoje cuida da humanidade, cuida de mim, cuida de você. Então se apegue a esse plano de salvação, seja grato, pela fé, aceite, e em nome de Jesus cresceremos e avançaremos para a honra e glória, e um dia estaremos no céu, todos nós juntos com nosso Deus e nosso Pai. Assim eu agradeço essa oportunidade.